É muito importante que eu e você tenhamos sempre a perspectiva correta. Mais do que um momento de instrução, mais do que uma palestra, mais do que um discurso, nós estamos num ambiente da manifestação do sobrenatural. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Quando eu e você recebemos a palavra de Deus, estamos nos expondo a mais do que informação. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Você lê no livro dos Salmos, Deus se referindo àquela geração que sai do Egito, enviou a sua palavra e o sarou. Eu quero declarar que esse tempo em que você está exposto à ação da palavra de Deus será um tempo de cura na alma, no corpo, e que a palavra de Deus fará diferença na sua vida em nome de Jesus. Você recebe isso? Então abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 6. Eu vou ler um texto um pouquinho mais longo do que o habitual, quando se trata de um texto inicial. E a gente precisa lê-lo todo para conseguir entender a conexão, o quadro maior. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 6. O texto sagrado diz assim: ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Verso 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Se você puder, repita comigo: redenção. Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vou pedir para você repetir uma segunda palavra, isso só tem efeito didático. Diga comigo: purificação. Verso 15. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Mas a partir do verso 6, nós entendemos o trabalho dos sacerdotes no tabernáculo, como também entendemos a função que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha, de entrar no Santo dos Santos, no dia da expiação. O texto diz: não sem sangue. Quando ele fala de como o sumo sacerdote, durante a lei de Moisés, cumpria esse rito anual do dia da expiação, ele enfatiza: não sem sangue.
E toda a conversa, a partir de então, ela vai abordando a ação do sangue. Então ele fala sobre como o Espírito nos dá a entender algo. Ele fala, né, desses ritos cerimoniais da lei como uma parábola para a época presente. E depois, então logo termina o capítulo 9, começa o 10. Nós lemos no verso 1 que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Então, simbolicamente, tipologicamente, há uma mensagem sendo projetada. Ela é chamada pelo autor de Hebreus de uma parábola para a nossa época, né? Ele enfatiza que o Espírito Santo está nos dando a entender uma mensagem por meio dessas figuras. Então, quando se entrava, por exemplo, no santuário, passava-se a porta, entrava-se no átrio, no pátio, né, no quintal da casa, vamos dizer assim. Do lado de fora ficava o altar do holocausto, ficava o lavatório, mas depois havia a tenda da revelação. Essa tenda era dividida em 2 ambientes por meio de um véu. Depois do véu, só o sumo sacerdote, não os sacerdotes, entrava uma única vez por ano. E a Bíblia diz, não sem sangue. Toda a figura está relacionada com o sangue do sacrifício, que era feito anualmente no dia da expiação, mas ele também usa ilustrações como, enquanto a primeira tenda, o lugar santo, permanece, a segunda não está sendo utilizada. Ele usa isso como uma figura da primeira e antiga aliança que Deus fez por meio de Moisés, que antecedeu e nos preparou para a nova aliança firmada por meio de Jesus. Mas à medida em que desenvolve a ideia, ele fala que Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. Ou seja, a lei não é imagem exata das coisas, sombra de bens vindouros. Tudo depende da perspectiva. Quando você olha para o Antigo Testamento, ela está sinalizando eventos futuros. Quando você olha a partir da nova aliança, que Cristo já veio e cumpriu isso, ele chama de bens realizados. Então são vindouros quando se enxerga a partir da antiga aliança. São já realizados quando se enxerga a partir da nova. E aqui há uma grande ênfase na obra do sangue de Cristo. Nós lemos no verso 12 que pelo seu próprio sangue, Cristo obteve uma eterna redenção. E eu pedi que você afirmasse redenção, porque eu quero falar hoje sobre os benefícios do sangue de Cristo. E o primeiro deles, sinalizado nesse texto na ordem, é a redenção. Mas na sequência, no verso 13, ele fala da purificação. E esse será o segundo aspecto ou benefício do sangue de Cristo que nós vamos observar. Então, chegamos finalmente no verso 15, onde ele vai falar de uma nova aliança. E toda a ênfase de aliança é que nenhuma aliança é estabelecida sem sangue. Portanto, um dos benefícios do sangue de Cristo derramado por nós era não apenas determinar nossa redenção, nossa purificação ou santificação, mas firmar conosco uma aliança. Aliança significa pacto, compromisso. E nós precisamos entender todas essas perspectivas, esses diferentes aspectos dos benefícios do sangue de Jesus. Há vários textos que falam não só daquilo que o sangue já fez por nós, mas daquilo que ele continua fazendo agora. Por isso, é importante que eu e você possamos entender o que a Bíblia ensina, não apenas para ter clareza doutrinária, mas para termos uma fé firme, fundamentada na palavra, e isso, tanto a compreensão como a fé que provém dela, vai impactar a forma como eu e você relacionamos com Deus. Então eu quero destacar esses 3 elementos: redenção, purificação e aliança. Eu quero destacar também o que cada um deles requer e o que eles produzem na minha e na sua vida. Então nós vamos destacar aqui, e depois vou explicar, que redenção requer de mim e de você apropriação, mas garante proteção. Nós vamos destacar também, falando de purificação, que isso requer de mim e de você arrependimento e sujeição. Mas o que produz, remove a condenação. E por fim, quando falamos de aliança, nós vamos ver que esse aspecto requer compromisso, mas garante acesso e intimidade.